Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Dando continuidade, hoje é a nossa última aula da nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2023. E esta aula está programada para o dia 26 de março de 2023, tendo Marcos 16, 15 e 20 como texto de referência. E o tema de hoje é: o servo ordena a pregação do Evangelho. E nesse dia 26 de março é um dia muito especial, porque é o dia que eu estarei querendo bom Deus. Como eu disse, nós estamos em outubro de 2022, março de 2023, querendo bom Deus. Se Ele permitir eu estar vivo, nesse dia será o dia do meu aniversário. Eu estarei completando 63 anos. No dia em que eu estarei completando 63 anos, nós estaremos encerrando o primeiro trimestre de 2023. Olha que extraordinário! Que o bom Deus me conceda saúde e graça para que eu possa, nesse dia, estar com vocês, celebrando e falando sobre algo que também me alegra muito, que é sobre missões. A última lição vai falar sobre missões, né? O resumo desta aula é uma aula falando sobre evangelização, então é tudo de bom, né? E eu começo a aula de hoje dizendo que a atmosfera desta lição nos fará ver a proeminência das verdades e dos resultados contidos na grande comissão e nos permitirá ver nossa responsabilidade e a urgência de cumprir essa ordem de Jesus. Vamos então ao ponto 1, missões, um projeto do coração de Deus. Meus irmãos, Jesus confiou aos seus discípulos e a nós a honrosa tarefa de proclamar a toda criatura a boa nova de salvação. Eu e você está incluído aí. Todo ser humano precisa saber que há reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Marcos 16, 15 e 16, 2 Coríntios 5, 20. Quando Jesus se apresentou aos 11 discípulos, repreendeu-os porque eles foram incrédulos. A incredulidade dele foi grande, né? E deu a eles, o que Jesus faz? Repreende e dá uma ordenança. Ele não somente repreende, mas dá uma ordenança. E essa ordenança que Jesus deu àqueles discípulos amedrontados, está valendo até hoje para a igreja, que a missão é esta: pregar o Evangelho. A missão da igreja é esta: pregar o Evangelho para todos. Marcos 16, 14 e 15. O profeta Isaías diz, em Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O apóstolo Paulo diz que pelo fato de haver o homem pecado, este recebeu uma sentença dura, sombria. Que sentença foi essa? A morte física e espiritual. Romanos 3, 23. Por isso é que nós temos que pregar o Evangelho, meus irmãos. Temos que ter a consciência disso. E como discípulos de Cristo, devemos ser comprometidos com a grande comissão designada por Jesus. Este é o apogeu de uma vida de serviço e por isso devemos servir. Na ordem de Jesus, notamos 3 ensinos que devem ser a prioridade da fé cristã, na ordem que ele deu. Que prioridade é essa? Prioridade na contribuição para a obra missionária. Temos que contribuir. E a gente contribui orando, indo e ofertando. Temos que contribuir. Ou um, ou outro, ou 2, ou os 3 juntos. Precisamos. Não dá para ficar inerte, ok? Segunda prioridade, na evangelização do mundo. Então contribuir, com missão e também evangelizar. Só deu dinheiro e acabou. Não é só dar oferta e ajudar, não. Tem que ir também. A Bíblia diz que nós somos uma carta aberta e lida. Nós temos que ganhar até mesmo sem palavras. Tem que estar evangelizando, de um jeito ou de outro. A gente tem que estar ganhando, tem que ser a nossa prioridade. E terceira, prioridade no batismo para a remissão dos pecados. Então a gente precisa trazer as pessoas para o arrependimento e que elas confessem publicamente, batizando, sendo sepultadas nas águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era preciso que eles difundissem tudo o que eles haviam aprendido com o Mestre. Então Jesus diz, tudo que vocês aprenderam, vocês vão ficar em Jerusalém, o Espírito Santo vai vir, e vocês vão explicar, vão esparramar. Graças a Deus que o Espírito Santo veio e que eles não pararam, né? Tanto é que Pedro, aquele rude pescador, né, já começou ganhando 3.000 almas. Olha que coisa maravilhosa.
Oh, glória a Deus! Era preciso que eles difundissem tudo que haviam aprendido e assim eles o fizeram. Os discípulos e nós deveríamos ir às nações, pregando a necessidade de arrependimento para o perdão dos pecados. Pois a Bíblia diz, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que coisa importante a gente pensar sobre isso, né, irmãos? Vamos então ao ponto 2, o servo possuía um coração missionário. Se o coração de Jesus era missionário, por que não o nosso, né? A ocupação preferencial de Jesus foi ensinar a todos o reino de Deus. Marcos 1, 14 e 15 diz, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, pois, e credes no evangelho. Então foi para isso que ele veio e foi isso que ele fez. Antes de ordenar o anúncio das boas novas do reino, Jesus atuou para treinar os seus discípulos, para que quando chegasse o tempo, eles fossem enviados e cumprissem o ídolo do Senhor. Proclamar as boas novas do reino de Deus ainda continua sendo a principal missão da Igreja de Cristo. Quando a igreja perde esse foco, ela fracassa como igreja. Parou de evangelizar, perdeu a visão da evangelização, fracasso como igreja. Pode ser qualquer coisa, menos igreja. O amor de Jesus revela o motivo de sua vinda a este mundo. Pregar o evangelho, pregar o reino de Deus para a salvação dos perdidos. Finalmente, fechando aqui esse ponto, assim como o servo cumpriu a sua missão, devemos todos cumprir a ordem dada por Jesus aos seus discípulos, que é anunciar o evangelho a toda criatura, e isso está valendo. E assim podemos ir ao terceiro e último ponto. O ID de Jesus, o ID é realizado pelos discípulos. Meus irmãos, eu extraí da lição essas observações com as quais eu quero terminar a nossa lição e encerrar o nosso trimestre. Após o Senhor ser recebido no céu e assentar à direita de Deus, os discípulos partiram para pregar aos homens em todas as partes, e o Senhor ia confirmando a palavra com sinais que os seguiam. Marcos 16, 19 e 20. Sinais, irmãos. Os sinais seguem. Então, talvez o que está faltando em nós é disposição para ir, confiando que a glória e o mérito é dele. Amém, meus irmãos? Jesus mandou a gente ir pregar o evangelho para todo ser humano. Todos, para que não sejam condenados ao inferno. Olha que responsabilidade. Quando olhamos para o empenho do trabalho dos discípulos e presenciamos a dedicação deles na solidificação das primeiras igrejas, compreendemos a seriedade de entregarmos ao trabalho de evangelização para o crescimento do reino de Deus. É só olhar o livro de Atos. Que maravilha, como eles começaram bem, né? Os primórdios. É de vital importância entender que o ensino cristão, a Igreja de Cristo, precisa de visão da multiplicação. Então vou repetir, é de vital importância entender que no ensino cristão, no ensino da escola dominical, nós, igreja, precisamos ter uma visão da multiplicação. Que visão é essa, pastor? Trabalhar para capacitar novos crentes a fim de torná-los discípulos de Cristo, novos discípulos de Cristo. Então nós temos que ter essa visão de multiplicação. Nós somos resultados dessa visão desbravadora. É só olhar os primórdios, os que antecederam a nós, como tudo começou. Nós estudamos isso no trimestre passado, que nós acabamos agora, no quarto trimestre. Nós estudamos lá na lição número 1, como foi o início da igreja, os irmãos, o preço que eles pagaram. Nós falamos ali, lá desde o movimento da Rua Azusa, nós trouxemos esse comentário, está lá na lição número 1 do quarto trimestre. Nós estudamos isso, é só olhar, nós somos resultado dessa visão desbravadora. Nossos antecessores cumpriram fielmente a missão recebida do Senhor, e nós, e eu, e você, nós estamos fazendo isso de verdade, irmãos. Faça uma crítica, você com seus alunos, como igreja, olhe para dentro de si, examine-se, pois, você mesmo. É uma chamada que nós estamos tendo para essa reflexão. E eu termino dizendo que a igreja do Senhor tem a missão de ir e fazer discípulos em todas as nações. Não se trata de uma sugestão, é uma ordem. Isso não é uma sugestão, é uma determinação, é um mandamento de Jesus. Concluindo o estudo do Evangelho de Marcos,
A gente aprende que Jesus Cristo ressuscitou e deixou uma missão que deve ser conhecida e cumprida com responsabilidade e comprometimento no Espírito Santo: anunciar o Evangelho a todos os povos, fazendo discípulo até que Ele venha. E assim, chegamos ao final de mais uma lição, de mais um trimestre. Querendo o bom Deus, na semana que vem estaremos aqui começando um novo trimestre. Querendo o bom Deus. Olha, muito obrigado por ficar conosco até agora, por curtir, compartilhar, comentar, se inscrever em nosso canal. Você gostou do plano de aula? Vou deixar para você aqui, para você fazer um bom uso dele. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.